Fala, minha turma, tudo bem, tudo beleza, tudo bacaninha com vocês aí, minha gente, tudo bem? Estamos chegando nesta quinta-feira para trazer o nosso primeiro vídeo aqui no canal Cristiano Santos Radialista, para você que confere, para você que curte, para você que fica muito bem informado aí aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Nosso primeiro vídeo, você sabe que a gente traz notícias de esporte, de futebol para você. Estou gravando esse vídeo na noite de quarta para quinta-feira. Cristiano tem um compromisso amanhã cedinho, 4h30 da manhã, então não vai dar tempo da gente gravar normalmente, que a gente grava a partir das 8, 9 horas da manhã, né? Mas vamos gravar para vocês aí esses nossos vídeos aqui já desta quinta-feira que você já está aí assistindo para você. Estou gravando pós-rodada aqui, pós-início de rodada 33 do Campeonato Brasileiro. Já já a gente traz as informações dos jogos. O Palmeiras perdeu para o Flamengo e perdeu também a chance de dormir na liderança do Campeonato Brasileiro. Tivemos também na Vila Belmiro o confronto entre São Paulo e Bragantino. São Paulo venceu com um gol de pênalti no final, o que impediu também que o Bragantino dormisse na liderança do Campeonato Brasileiro. Traremos a rodada, os jogos que aconteceram nesta noite. A rodada que iniciou aí também com a confirmação, né, matematicamente agora, a queda do primeiro time para a Série B do Campeonato Brasileiro do ano que vem. O América Mineiro perdeu para a equipe do Coritiba em casa e com isso matematicamente já está rebaixado para a Série B do ano que vem. Traremos os jogos para vocês já já e também os jogos de amanhã que complementam aí a rodada. Não finalizam porque teremos ainda o confronto entre Cruzeiro e Vasco, para aí sim finalizar, né, no dia 22, a rodada 33 do Campeonato Brasileiro. Traremos também notícias sobre o Botafogo que joga nesta quinta-feira. Torcedores vão ao CT do Botafogo protestar e já já a gente fala sobre esse assunto. Chico Anísio e companhia. Jogo contra o América Mineiro terá mosaico para torcedores ilustres do Vasco da Gama. O Vasco que não joga neste meio de semana vai jogar contra o América Mineiro já rebaixado no domingo às 18h30. Palmeiras perdeu aí para o Flamengo no Maracanã. O jogo acabou agora há pouquinho, né? Você já está assistindo aí nesta quinta-feira. Na hora que gravávamos aqui, foi na hora que o jogo acabou, né? Abel Ferreira do Palmeiras recebe sondagem para assumir o Al-Ittihad da Arábia Saudita. São as nossas informações que traremos já já para vocês. Auxiliar do Coritiba valoriza a estratégia e vitória e traça objetivo na Série A. Abre aspas, terminar com dignidade. A situação, fecha aspas, né? A situação realmente do Coritiba que ganhou do América Mineiro e rebaixou o América Mineiro, mas muito difícil a situação do Coritiba se salvar aí do rebaixamento. Provavelmente nas próximas rodadas deve ser confirmado também a queda do Coxa para a próxima Série B do Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, deixa aí a sua curtida, tem um espacinho aqui para você comentar, compartilhe esse nosso vídeo com seus grupos das suas redes sociais, com seus amigos, com a sua família e não se esqueça também se você ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreve, não se esqueça de acionar o sininho de notificações em todas, para que sempre que subir um vídeo novo aqui no canal, você poder receber aí a notificação do YouTube te avisando, ou no seu celular mandando uma mensagem, ou então mandando aí uma mensagem para o seu e-mail. Belezinha? Segura aí, tem 2 recados para vocês. Cristiano Santos, a voz que divulga você, e também Poções e Bolos da Linde e a nossa tradicional vinheta. E aí sim eu volto com as informações, com as notícias do Campeonato Brasileiro e as demais notícias para você desta quinta-feira. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos para gravar tudo isso para você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato para gravar a sua propaganda e mandar rapidinho para você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você.
você já sabe que o Poções e Bolos da Linde está sempre pensando em você. Por isso, traz uma super novidade. Fechando 3 meses de marmitas mensais, a última semana é grátis. Ou seja, você não paga a última semana, hein? 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 10, 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Porções e Bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e Bolos da Linde. Rapidinho, já estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos, radialista, para a gente trazer notícia, trazer informação para você que está aí ligado com a gente. Começar falando do Botafogo, porque torcedores vão ao CT do Botafogo protestar. Pois é, os torcedores do Botafogo foram ao CT do clube, na zona oeste do Rio de Janeiro, protestar antes do treino desta quarta-feira. O último, na verdade de ontem, né? O último antes do duelo contra o Grêmio. Alvinegros pedem luta aos jogadores do elenco em cartazes espalhados pela entrada do centro de treinamento. O ex-jogador e hoje auxiliar técnico Joel Carli foi um dos primeiros a chegar e parou para falar com lideranças da torcida. Se não ganhar a porrada vai comer. Chegaram a cantar os cerca de 50 torcedores presentes no local. Apesar do canto inicial ameaçador, o protesto de modo geral foi pacífico. Tiquinho chegou de carro e recebeu gritos de incentivo. Marçal chegou de táxi e parou para conversar com alguns torcedores. O papo levou cerca de 15 minutos e teve a presença de Joel Carli. No fim, o lateral foi para o meio da galera e, emocionado, gritou: "Vamos correr", disse aí o jogador. Aí dá muita moral para a torcida organizada, né, gente? Sinceramente, não, fala sério, gente. Falar de Vasco da Gama, Chico Anísio, aliás, o Botafogo, com a vitória do São Paulo sobre o Bragantino e com a vitória do Flamengo sobre o Palmeiras, o Botafogo ganhou uma sobrevida. Essa vitória do Palmeiras, do Flamengo sobre o Palmeiras, a gente vai comentar já, que foi importantíssima para as pretensões de título da equipe do Palmeiras, mas tem um adendo e a gente comenta já sobre isso. Falar do Vasco, Chico Anísio e companhia. Jogo contra o América Mineiro que vai acontecer domingo às 18h30 em São Januário, terá mosaico para torcedores ilustres do Vasco. A torcida do Vasco fará uma homenagem a torcedores ilustres do clube no jogo contra o América Mineiro domingo às 18h30 em São Januário. A ideia é lembrar vascaínos que já faleceram, mas deixaram o amor pelo time como legado. Para isso, o coletivo 98 prepara um mosaico 3D que será exibido minutos antes de a bola rolar, no setor de cadeiras sociais de São Januário. Novembro é o mês de saudar, relembrar e pedir luz aos ilustres vascaínos que, do céu, vibram por nós. Esse projeto tem por objetivo homenagear um time completo com 11 vascaínos ilustres que já se foram, explicou aí o grupo. É bacana esse tipo de homenagem demais, né? É uma maneira de agradecer aí esses ilustres torcedores. Abel Ferreira do Palmeiras recebe sondagem para assumir o Al-Ittihad da Arábia Saudita. Abel Ferreira do Palmeiras recebeu uma sondagem do Al-Ittihad da Arábia Saudita. O clube demitiu Nuno Espírito Santo
na última terça-feira e está no mercado em busca de um substituto. O contato revelado pelo O Globo foi preliminar e ainda nem chegou ao Verdão. O Al Ittihad conta com Benzema, Kanté e Fabinho como alguns de seus principais nomes. Há 3 anos no Palmeiras, Abel Ferreira recebe sondagens com frequência do mercado internacional, mas sempre as recusou para cumprir seu contrato válido até o fim de 2024. A intenção do clube é oferecer uma nova renovação por mais 3 anos, caso a presidente Leila consiga a reeleição. Ainda que diga estar feliz no Verdão, o técnico se mostra reticente em aceitar assinar um novo vínculo até 2027. Pois é, eu acredito que o Abel Ferreira não vai sair para ir para o Al Ittihad, não. Acredito que não. Se chegar de repente uma proposta para o futebol europeu, aí o Abel Ferreira pode balançar. Auxiliar do Coritiba valoriza a estratégia em Vitória e traça objetivo na Série A. Abre aspas, terminar com dignidade, fecha aspas. O auxiliar Reginaldo Nascimento valorizou a estratégia utilizada pelo Coritiba para superar o América Mineiro por 3-0 nesta quarta-feira, ou seja, ontem no Independência. O duelo foi válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nascimento substituiu o técnico Thiago Kozlowski, que foi expulso na última rodada. Ele foi o primeiro jogo, né, que o ex-jogador do clube comandou a equipe da beira do campo. Em campo, o Coxa teve uma atuação equilibrada e soube aproveitar as chances que criou na frente. Só no primeiro tempo, o Alviverde fez 2 gols, fechando a conta na etapa final. A ideia nossa foi concluída com êxito. Tudo o que aconteceu no jogo foi projetado no treino de ontem. A expectativa foi alcançada. Os jogadores compraram a ideia. Ficamos felizes com o resultado. Tivemos uma leitura positiva ao time do América Mineiro. A jogada do primeiro gol foi trabalhada no treino, disse aí o treinador interino do clube de Curitiba, né? Pois é. Já o América Mineiro é o primeiro rebaixado em 2023. 5 fatores que influenciaram na ida para a Série B do time de Minas. O América Mineiro está matematicamente rebaixado para a Série B. O Coelho precisava vencer o Curitiba ontem na quarta-feira, mas perdeu por 3-0, sacramentando o descenso para a segunda divisão. Diversos fatores ao longo do ano, mesmo antes do Brasileiro, influenciaram neste desfecho. O GE separou 5 explicações para a queda do América Mineiro. Primeiro, sistema defensivo. A defesa americana vem sendo um ponto negativo para a equipe desde o começo do Campeonato Brasileiro. Ainda restando 5 rodadas para o fim, são 69 gols sofridos pela defesa americana, a pior da competição. A situação defensiva é complicada desde o início do Brasileirão. O América Mineiro foi a pior defesa da história do primeiro turno do Brasileirão, desde que a competição começou a ser disputada por 20 times desde 2003, né? A equipe americana encerrou o turno com 42 gols sofridos, empatado com o América de Natal de 2007. Segundo ponto é a falha na formulação do elenco. O América teve uma grande reformulação no elenco para este ano. Foram 13 contratações para a temporada ao longo de 2023. Muitos destes reforços pouco atuaram pela equipe mineira. Os goleiros Aguerre e Pacinato, os zagueiros Burgos e Wanderson, o lateral Daniel Borges, os meias Javier Mendes e Casares, e os atacantes Pedrinho, Paulinho Boia, Varanda, Kaiser e Mikael foram contratados para esta temporada. Aguerre, Burgos, Javier Mendes, Mikael, Kaiser e Paulinho Boia são exemplos de pouca utilização. Nenhum destes atletas teve mais do que 10 jogos no ano. Dos contratados, nenhum é considerado titular da equipe neste momento de dificuldade. Alguns nem são relacionados por opção técnica. Um exemplo do planejamento equivocado na reformulação do elenco está relacionado aos goleiros. O América utilizou os 4 da posição nesta temporada. Cavicchioli iniciou como titular e perdeu a vaga para Pacinato, que chegou neste ano.
Após falha na Sul-Americana, o goleiro perdeu a titularidade para o retorno de Cavicchioli. Pois é. O terceiro ponto, polêmicas da diretoria. Ao longo do ano, a diretoria americana foi cercada por algumas polêmicas. As chegadas de Pedrinho e Massinho geraram incômodo em uma parte da torcida americana. Na chegada do lateral, houve a campanha Massinho não nas redes sociais. O atleta é réu por duplo homicídio após atropelar e matar 2 pessoas no Rio de Janeiro. Na apresentação, o presidente da SAF do América, o Marcos Salum, defendeu o lateral e disse: quem não errou na vida, né? Pois é. Mais um ponto é a troca de técnico. O América está no segundo treinador na temporada. Fabian Bustos assumiu o comando do Coelho em agosto, estreando na derrota para o Goiás por 1-0. Wagner Mancini foi o antecessor do treinador argentino. O brasileiro deixou a equipe na lanterna do Brasileirão com 10 pontos em 18 partidas. Mais um ponto importante é o foco em outras competições. O América Mineiro teve uma boa campanha na maior parte das competições disputadas, menos o Brasileirão. Começou o ano como finalista do Campeonato Mineiro, sendo derrotado pelo Atlético Mineiro. A Copa do Brasil começou logo na primeira fase e chegou até as quartas de final da competição, onde foi eliminado pelo Corinthians. A Sul-Americana foi onde o América teve provavelmente as melhores atuações na temporada. Após muita luta, a equipe se classificou para os playoffs, jogo contra um eliminado da Libertadores para definir uma vaga nas oitavas de final da Sul-Americana. O Coelho chegou até as quartas de final, onde foi eliminado pelo finalista, o Fortaleza. Então são muitos pontos, né, que levaram aí ao Fortaleza a voltar para a Série B do Campeonato Brasileiro. No começo do ano, se alguém dissesse que o time do América Mineiro iria cair para a segunda divisão, certamente ninguém, todo mundo ou quase todo mundo falaria que não, o América Mineiro ia se manter na Série A. Chegou no começo do ano até, já começou o ano, né, disputando uma final do Campeonato Mineiro, eliminando o arquirrival Cruzeiro, né, que voltara da Série B do Campeonato Brasileiro, o que deu esperanças mais ainda a esse time do América Mineiro. Mas depois, o América Mineiro quis disputar várias competições com um time que não tinha um elenco tão grande assim. E como eu li para vocês aqui, foram outros fatores também, né, contratações equivocadas, que o torcedor recusou, não queria, e tudo isso acabou culminando nessa campanha muito ruim. O América Mineiro passou todo o campeonato e não vai sair mais, não tem condição de sair mais da zona de rebaixamento. Então ficou o campeonato inteiro dentro da zona do rebaixamento praticamente. Segura só um pouquinho que eu volto já para a gente falar de Campeonato Brasileiro da Série A. A gente volta no segundo bloco para finalizar esse nosso vídeo e também trazer as informações dos jogos que aconteceram na noite de ontem, quarta-feira. E os jogos que vão acontecer na noite desta quinta-feira, a gente traz as informações já para você. Segura aí. Você já sabe que o Poções e Bolos da Linde está sempre pensando em você. Por isso, traz uma super novidade. Fechando 3 meses de marmitas mensais, a última semana é grátis. Ou seja, você não paga a última semana, hein? 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 10, 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Porções e Bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e Bolos da Linde.
você. Quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos Radialista para a gente finalizar aqui esse nosso vídeo desta quinta-feira, dia 9 de novembro de 2023. Vamos falar agora de Liga dos Campeões, a quarta rodada aí da fase de grupos, toda ela já concluída. Tivemos algumas surpresas, tivemos uma surpresa sim, zebraça, né rapaz, nessa rodada 4 aí dos grupos da Liga dos Campeões da Europa. No grupo A tivemos o Copenhagen 4-3 para cima do Manchester United, resultado surpreendente. Tivemos o Bayern de Munique vencendo o Galatasaray por 2-1. Esse grupo A é liderado pelo Bayern de Munique, 4 jogos e 4 vitórias, 12 pontos. O Copenhagen chegou a 4 pontos e assumiu a segunda colocação. O Galatasaray é o terceiro com 4 e o Manchester United é o quarto colocado e lanterna com 3 pontos até aqui. Pulando para o grupo B, também a quarta rodada, o Arsenal venceu o Sevilha por 2-0 e tivemos o PSV Eindhoven vencendo o Lens por 1-0. O Arsenal lidera com 9 pontos esse grupo B. Em segundo, com 5 pontos, o PSV Eindhoven divide ali com o Lens também com 5 pontos, é o terceiro colocado. O Sevilha é o quarto colocado com apenas 2 pontos. No grupo C, que é o grupo do Real Madrid, a Napoli empatou em 1-1 com a equipe do Union Berlim. Tivemos o Real Madrid 3-0 para cima do Braga. O Real Madrid tem 4 jogos e 4 vitórias, 12 pontos. Em segundo, o Napoli 7 pontos. Em terceiro, o Braga com 3 pontos. O Union Berlim tem 1 ponto e segura a lanterna desse grupo C. No grupo D, tivemos o Real Sociedade 3-1 para cima do Benfica e o Salzburg perdeu para a Inter de Milão por 1-0. Real Sociedade lidera com 10 pontos. Em segundo, a Inter de Milão também tem 10 pontos. Terceiro, o RB Salzburg tem 3 pontos e o Benfica ainda não pontuou. No grupo E, tivemos a Lazio 1-0 para cima do Feyenoord. E tivemos ainda o Atlético de Madrid 6-0 para cima do Celtic. Atlético de Madrid lidera com 8 pontos. Em segundo, Lazio 7 pontos. Em terceiro, Feyenoord 6 pontos. E em quarto, Celtic com 1 ponto. É a situação do grupo E. No grupo F, tivemos a quarta rodada também concluída. O Borussia Dortmund 3-0 para cima do Newcastle. E o Milan venceu de virada o PSG por 2-1. Esse grupo F, o Borussia Dortmund lidera com 7 pontos. O Paris Saint-Germain é o segundo com 6. Em terceiro, o Milan com 5. E o Newcastle é o lanterna com 4 pontos até aqui. No grupo G, tivemos os confrontos Manchester City 3-0 para cima do Young Boys e tivemos ainda o Estrela Vermelha perdendo em casa para a equipe do RB Leipzig por 2-1. O Manchester City lidera com 12 pontos, 4 jogos, 4 vitórias. O RB Leipzig é o segundo com 9. Em terceiro, o Estrela Vermelha com 1 ponto. O Young Boys segura a lanterna, o quarto colocado com apenas 1 ponto. É a situação do grupo G. Do grupo H, tivemos também jogos dessa quarta rodada. O Shakhtar 1-0 para cima do Barcelona e o Porto venceu o Royal Antwerp por 2-0. O Barcelona lidera esse grupo H com 9 pontos. Em segundo, o Porto também 9 pontos. Em terceiro, o Shakhtar Donetsk 6 pontos. O quarto é o Royal Antwerp, né, que não pontuou até agora. Por enquanto é o saco de pancadas da competição. Falar de Campeonato Brasileiro, né? Já tivemos a abertura aí da 33ª rodada e a rodada até agora foi muito boa, obrigado para o Botafogo. O Internacional recebeu o campeão da Libertadores, o Fluminense. As duas equipes não saíram de 0-0. O torcedor acabou vaiando o Internacional no final aí desse confronto.
O América Mineiro perdeu para o Coritiba por 3-0 jogando na Independência. Como já disse aqui, o América Mineiro matematicamente está rebaixado para a segunda divisão. O Coritiba ainda está vivo matematicamente, mas a situação também é muito complicada. Agora, os jogos que ajudaram, né, o Botafogo a se manter na liderança do Campeonato Brasileiro. O São Paulo jogou na Vila Belmiro, né, porque o Morumbi está entregue aí a shows do grupo Rebelde, por isso o jogo não pôde ser lá no Morumbi. Então foi na Vila Belmiro, no finalzinho do jogo, pênalti para o São Paulo, que foi concluído, né? O São Paulo venceu por 1-0, não permitindo que o Bragantino com isso assumisse a liderança do Campeonato Brasileiro e ultrapassasse aí o Botafogo. Casos de vitória do Bragantino, né? O Bragantino dormiria na liderança do Campeonato Brasileiro. Com isso, o São Paulo espanta de vez, né, a possibilidade aí, ou qualquer tipo de chance matemática de cair para a segunda divisão. Tivemos ainda na Liga Arena o confronto entre Atlético Paranaense e Fortaleza, aliás, empatado, né, em 1-1. O Fortaleza saiu na frente, o Atlético Paranaense empatou e acabou assim. Tivemos também um encontro entre Flamengo e Palmeiras. Se o Palmeiras vencesse ou empatasse, dormiria, né, de quarta para quinta na liderança do Campeonato Brasileiro e jogaria uma pressão gigante para cima do Botafogo, que joga nesta noite de quinta-feira. O Flamengo atropelou, podemos falar assim, atropelou mesmo o Palmeiras, jogou muito o time do Flamengo, né? Gols aí de Arrascaeta, 2 gols de Pedro, né? O Flamengo venceu por 3-0 e ainda teve o Gustavo Gomes expulso. Com isso, o Flamengo ficou a 3 pontos do líder Botafogo. Claro que vai secar o Botafogo amanhã, para que assim o time do Flamengo possa voltar de vez, né? De vez aí para a briga do título do Campeonato Brasileiro. Já o Palmeiras perdeu a chance de dormir na liderança e quem sabe, né, assumir a liderança aí do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira, nós não vamos passar a relação aqui de jogadores né, a escalação, porque ainda não está disponível. E por isso a gente não vai passar, porque a gente está gravando esse vídeo na madrugada já na quinta-feira, né, na madrugada, e você já está assistindo aí a partir de meio-dia desta quinta-feira. Por isso que não estava disponível até o momento, né? No momento que a gente gravava, não estava disponível a escalação das equipes. Então, nas 19 horas desta quinta-feira, o Corinthians recebe o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro é outro time que também está ali no bolo. Se ganhar, chega a 56 pontos, mesmo número de pontos que o Flamengo, mas não vai ultrapassar. Aliás, até ultrapassa o Flamengo, né? Joga o Flamengo para sexto e fica a 3 pontos, né, do líder Botafogo. É outro time que encosta também no Botafogo, né? Já o Corinthians precisa da vitória, porque ele está nesse momento a 3 pontos da zona de rebaixamento. Ele precisa vencer para abrir ali uma diferença de 6 pontos para a zona da degola e ficar mais tranquilo para as últimas rodadas. O Goiás recebe também às 19 horas desta quinta-feira lá no seu Ailê Pinheiro, Serrinha, o Santos. O Goiás na zona de rebaixamento, se vencer, sai da zona de rebaixamento, mesmo ficando com um jogo a mais que Vasco e Cruzeiro, que se enfrentam. O Santos também precisa da vitória para se afastar da zona de rebaixamento. Então é um jogo de 6 pontos aí, que pode tirar o Goiás da zona de rebaixamento e pode, caso de vitória do Santos, afastar o Santos da zona da degola. Outro jogo importante também na rodada é entre Botafogo e Grêmio às 8 horas da noite. O Botafogo, com os resultados, o Botafogo pode abrir aí 3 pontos, né, de Palmeiras e Bragantino, e também abrir ali, hoje a diferença é de 3 pontos, ele pode abrir 3 pontos do Palmeiras, abrir 4 pontos do Bragantino, abrir 6 pontos do Grêmio, qual é o adversário, né? Então o Botafogo pode voltar a ficar mais tranquilo no campeonato, a se tranquilizar no campeonato, caso vença o Grêmio às 8 horas da noite desta quinta-feira. Outro jogo importante também na rodada, que fecha aí a rodada no mesmo horário que o jogo do Botafogo com o Grêmio, é o Bahia, que recebe o Cuiabá. O Bahia
depois dos resultados da última rodada, ficou aí com a mesma pontuação que o Cruzeiro, que abre a zona do rebaixamento. O Bahia não entra nessa rodada na zona do rebaixamento, porque caso o Goiás vença e vá a 38 pontos, ele ultrapassa o Bahia, mas o Vasco, nesse caso, entraria na zona de rebaixamento, caso o Bahia seja derrotado pelo Cuiabá. Já o Cuiabá precisa vencer, porque ele vencendo, ele chega a 44 pontos, fica mais perto, né, de se salvar ali do rebaixamento, e também se afasta aí de vez, né, se afasta de vez e praticamente se livra de qualquer possibilidade aí de rebaixamento. Mas se perder para o Bahia ou empatar, ele vai continuar ali, né, com muito risco de rebaixamento. Então, um jogo importante para a Bahia e também para o Cuiabá. O jogo do Cruzeiro com o Vasco da Gama, que encerraria e fecharia essa 33ª rodada, só será jogado no dia 22 desse mês de novembro, uma quarta-feira, às 19 horas, no horário de Brasília. Pois é, a classificação ficou da seguinte maneira: o Botafogo continua na liderança com 59 pontos, o Palmeiras com a derrota continua com seus 59 pontos, o Bragantino com a derrota ficou com seus 58 pontos, é o terceiro. Em quarto, o Grêmio, que pode assumir a segunda colocação aí do Campeonato Brasileiro, né? O Grêmio pode assumir, deixa eu ver, na questão de gols marcados, ele não assume a segunda colocação por causa de gols marcados, né? Mas fica ali, caso de vitória sobre o Botafogo, o Grêmio chega a 59 pontos e pode ficar ali junto de Palmeiras e também do Botafogo. Pois é, então a classificação: o Botafogo lidera com 59 pontos, o Palmeiras é o segundo com 59, em terceiro o Bragantino 58, em quarto o Grêmio 56, joga com o Botafogo. O Flamengo já jogou, é o quinto com 56, o Atlético joga ainda na rodada contra o Corinthians, é o sexto colocado nesse momento, com 53 pontos, mas pode ir a 56 e ultrapassar a equipe do Flamengo, né, na classificação aí, e assumir a quinta colocação e ficar também a 3 pontos do Botafogo, caso o Botafogo perca seu jogo. Em sétimo, Atlético Paranaense 50, em oitavo, Fluminense 46, em nono, São Paulo 45, tirou qualquer possibilidade de rebaixamento. Em décimo, Fortaleza 43, 11º, Internacional 43, 12º, Cuiabá 41, 13º, Corinthians 40, ainda joga, 14º, Santos também joga na rodada ainda, Bahia 15º, 37 pontos, ainda joga, 16º, Vasco 37 pontos, ainda joga, mas não nesse meio de semana, 17º, dentro da zona de rebaixamento, Cruzeiro 37 pontos, Goiás 18º, joga contra a equipe do Santos, né, na Serrinha, nesta quinta-feira. Se ganhar, sai da zona do rebaixamento, pelo menos provisoriamente, até que Vasco e Cruzeiro se enfrentem. O Goiás, então, é o 18º colocado com 35 pontos, 19º, Coritiba 26 pontos, ainda respirando através de aparelhos e sem poder respirar mais, já, né, afundado aí na lanterna, e também rebaixado matematicamente com a confirmação, com a derrota de 3-0 hoje, o América Mineiro. Essa é a situação da Série A do Campeonato Brasileiro, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí do nosso vídeo, falando um pouco mais baixo, porque estou gravando esse vídeo aqui para você que pegou o bonde andando. Estou gravando esse vídeo aqui na madrugada de quarta para quinta, né? O pessoal aqui já está dormindo, então a gente tem que gravar aqui com uma tonalidade um pouco mais baixa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí esse nosso vídeo. Às 18 horas a gente volta com mais um vídeo aqui no canal para a gente falar das notícias, das informações de Brumado, da região da Bahia, de todo o nosso Brasil. Se gostou, deixa o like, tem um espacinho aqui de comentários, comente aí sobre essa rodada do meio de semana do Campeonato Brasileiro, a oportunidade que o Palmeiras perdeu, que o Bragantino perdeu, a chance que o Botafogo tem agora, né? O Botafogo tem a chance aí de aumentar a sua vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro, ou voltar a aumentar a vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro, ou se complicar de vez no Campeonato Brasileiro, caso ele perca para a equipe do Grêmio, porque o Grêmio entra no campeonato de vez e o Flamengo, que venceu o Palmeiras, entra também de vez na briga pelo título. Então, deixa aqui o seu comentário, curta, compartilhe esse nosso vídeo com seus grupos das suas redes sociais. Se inscreva no canal se você ainda não foi inscrito, tá bom? Beijão no seu coração, abração para você também, e a gente se fala, a gente se vê.